O Atlético é o campeão goiano 2022. Venceu o Goiás na Serrinha por 3-1 de virada. O Nicolas fez o gol do Goiás. E no segundo tempo, o Atlético virou com Marlon Freitas, Wellington Rato e Shailon. 3-1 Dragão, campeão estadual, 16º título na história rubro-negra. E aqui na Sagres, vamos com a análise do jogo. Eu começo com você, craque Tim. Como foi construída essa vitória do Atlético que deu mais um título ao Dragão? Foi construída, Pasqueto, um primeiro tempo regular, onde o time faltou jogar um pouco mais, poderia ter sido um time mais agressivo, esperou muito o Goiás, cedeu espaço para a equipe do Goiás crescer na partida, tanto que o Goiás vira o primeiro tempo vencendo, mas no segundo tempo não. No segundo tempo um time que se impôs, um time que entrou muito concentrado, que realmente foi em busca do título desde o primeiro minuto. E aí conseguiu fazer um segundo tempo praticamente perfeito, Pasqueto. Fez os gols logo no início, ali 2 gols rápidos, um ao primeiro minuto do segundo tempo, depois aos 5, depois o Shailon faz um lindo gol e mata a partida. Então o time que foi muito melhor no segundo tempo, um time que mereceu pelo que fez na reta final do Campeonato Goiano. Semifinal e final, o Atlético realmente foi o favorito e mereceu e fez isso prevalecer dentro de campo. Então um título mais que merecido pro Dragão. E aí, Kleber Ferreira, como foi construída essa vitória com conquista do Atlético? Foi construída dentro daquilo que o Atlético planejou. Não saiu do seu planejamento de trabalho, procurou fazer a sua pré-temporada, começou o campeonato disputando com o que tinha e não tinha bons resultados, mas não atrapalhou a sua pré-temporada, sabia que cresceria na hora certa. Quando chegou às quartas de final, ele cresceu e cresceu muito, aí apareceu o Jorginho, apareceu o Wellington Rato, apareceu o Shailon e apareceu o Marlon Freitas e disseram, deixa com a gente que nós vamos levantar o troféu, e levantaram. O Atlético construiu a sua conquista de campeão dentro de campo, com muito trabalho, com troca de treinador na hora certa, com administração equilibrada. Foi assim que o Atlético se tornou campeão mais uma vez, com todo o merecimento do mundo. E aí, Lopes, essa vitória atleticana? O Atlético não teve problemas na reta final, pelo contrário, muitos jogadores que estavam com rendimento questionável subiram de produção. O Atlético, entre a semifinal e a final, perdeu apenas um jogador, que foi o Jorginho, suspenso daquela forma que a gente viu no primeiro jogo. O Atlético tirou o proveito da vantagem, time muito equilibrado, muito bem escalado, trocou apenas o Jorginho pelo Rickson, e o primeiro tempo do Atlético já foi bom nessa finalíssima contra o Goiás na Serrinha. Um jogo muito bom, o Atlético encarou francamente o time do Goiás e no segundo tempo, quase perfeito. O Atlético aproveitou dos vacilos defensivos do Goiás, o Albano entrou muito mal e aí o Atlético tirou proveito com 3 belíssimos gols. Gols lindos para uma final, do Marlon Freitas, do Wellington Rato e também do jogador Shailon. Lindos gols, e o Atlético conquistou legitimando o título, porque havia dúvidas por conta do primeiro jogo. O Atlético acabou com todas essas suspeitas, com todas essas dúvidas, com belíssimo futebol, principalmente no segundo tempo, e é o legítimo campeão goiano de 2022. Evandro, agora a sua opinião, essa vitória do Atlético hoje, seguida da conquista do Goianão. Construída com uma qualidade técnica muito maior do que a do Goiás, construída com a paciência dos jogadores dentro de campo, que não se apavoraram com o placar adverso de 1-0, construída com a sabedoria do seu treinador, porque por mim mexeria no time tirando o Rickson, colocando um atacante, ele não mexeu, e em 5 minutos ele definiu a situação com 2 belos gols. Construiu porque vai tornando o Goiás um freguês. Goiás ganhou de 3 do Goiás em 2019, em 2020, 2021 e ganha em 2022. Quer dizer, empurra o Goiás já para 4 anos sem ganhar um título. O que parecia pouco provável está acontecendo em relação ao time do Goiás. Então o Atlético cresce a cada dia, vai crescendo, vai ganhando títulos e vai chegando onde muito poucos possam imaginar que ele é capaz de chegar. Evandro, e eu fico contigo. Arbitragem, Luiz Flávio de Oliveira. Aliás, aqui uma constatação. O povo sabe o mato que lenha, quando o muro é mais baixo ou é mais alto. Tem uns chatos de galocha que até jogam bem, hein? O Marlon Freitas é piada o que ele joga.
o Felipe Bastos dá conta. Hoje quietinhos na deles, né? Tranquilos, não encheram o saco. E o Marlon, quando esquece a arbitragem, faz o que fez hoje. Arrebenta com o jogo. Mas e o Luiz Flávio de Oliveira, hein, Evandro? Pasqueto, ele adotou um critério para deixar o jogo correr. Porque o árbitro, quando ele trava demais o jogo, ele se expõe à reclamação dos jogadores. E ele deixou, teve muitas faltas no primeiro tempo para os dois lados. Favoráveis a Goiás, favoráveis ao Atlético, deixou o couro comer. Acho que ele cometeu um engano, um cartão que ele deu lá para o jogador do Atlético, Baralhas, né? Que o Felipe Bastos tinha acabado de levar um cartão amarelo por uma entrada dura no Marlon. E depois o Baralhas abriu, girou o corpo, mas nem encostou, a mão passou de leve na barba do Felipe. Aí ele deu um cartão ali, talvez para equilibrar, porque tinha dado um para o jogador do Atlético. Mas também isso é muito pouca coisa para a gente ficar encontrando defeito numa arbitragem que conduziu o jogo de uma forma bem assim, deixou o jogo correr. A reclamação dos jogadores, os caras não chegaram. E nesse ponto é bom o árbitro de fora, porque os daqui, eles já conhecem. E tudo é motivo de reclamação para dirigentes e tudo mais. Luiz, para mim, teve uma arbitragem plenamente aceitável, saiu consagrado, não teve reclamação, saiu de boa, ótima arbitragem dele. Nesse ponto do critério, foi falta? Foi, para cá, para lá, tem que marcar? Não. Deixou o jogo correr, fica até melhor. Kleber Ferreira, Luiz Flávio de Oliveira, foi bem? Ele foi bem no final das contas, mas teve um momento do jogo em que ele esteve muito mal. Ele rasgou aquela regrinha que o povo escreveu lá muito tempo atrás e começou a apitar com as convicções próprias. E árbitro não é para isso. Falta é falta, ponto final. Não tem uma vírgula, ponto e vírgula, nada disso. Falta é falta e é para ser marcada. E aí, depois ele retomou o jogo para si, a hora que ele viu que o Felipe Bastos já estava tomando conta da situação, deu um cartão para o Felipe Bastos e começou a apitar o jogo. Aí ele deu show. Por quê? Porque é um dos maiores árbitros da América do Sul. E deu show com toda a sua frieza, com toda a sua técnica, com toda a sua capacidade. Se impôs diante do Felipe Bastos, se impôs diante do Marlon Freitas, se impôs diante de todos os jogadores que estavam em campo e aplicou as regras. Aplicou as regras, tá valendo. Quando tá valendo, fica tudo certinho do jeito que ficou. Ô Lopes, Luiz Flávio de Oliveira. Arbitragem boa. É claro que tem essas observações bem feitas pelo Evandro e pelo Kleber. Em determinados momentos do jogo, as faltas foram claras, de um lado ou do outro, ou a favor do Goiás ou a favor do Atlético, que ele não marcou, mas ele conseguiu tirar de letras mesmo. É um critério perigoso. Você se expõe, você corre o risco de colocar tudo por água abaixo, mas depois ele teve o controle e terminou bem, com um cartão amarelo aplicado para os jogadores do Goiás, 4 para os do Atlético. Então foi uma arbitragem boa, foi como a final, foi como o segundo tempo do Atlético. Foi uma arbitragem digna de uma grande final de campeonato, como a gente viu hoje no estádio Alê Pinheiro, na Serrinha. Fechou, Tim, arbitragem boa do Luiz Flávio? Pra mim, muito boa, Pasqueta. Teve um erro ou outro ali, mas nada que interferiu ali no resultado do jogo. Uma arbitragem tranquila, que se impõe, que mostra o respeito com os jogadores e ao mesmo tempo evita que os jogadores fiquem reclamando o tempo todo. Então ele deu um show pra mim hoje, fez uma arbitragem muito boa, como a gente já esperava, porque realmente ele é um dos melhores árbitros do país. Então pra mim, ele, como seus assistentes hoje, foram brilhantes. Ô Tim, contigo eu fico aqui para abrir essa rodada, o melhor em campo. Para mim, do lado do Atlético, Pasqueto, a gente poderia escolher 3 aí, Marlon, Rato e Shailon, mas pelo que fez o Shailon, pelo gol, o terceiro gol, o gol do título mesmo, vamos dizer assim, eu vou ficar com o Shailon como o melhor em campo, porque realmente o Atlético no segundo tempo deu um show. E aí, Kleber Ferreira, melhor em campo? Shailon, quando você me perguntou quem poderia desequilibrar o jogo para o Atlético, eu disse que seria o Shailon. O Shailon o melhor do jogo. Claro, Marlon Freitas jogou o que ele sabe jogar. E o Wellington Rato também. Evandro Gomes, melhor em campo? Rapaz, eu observei bem um jogador do Goiás que foi o que escapou. Esse menino da Silva vai virar jogador de bola. Ele foi o melhor jogador do Goiás. E olha que é zagueiro. E quanto ao melhor em campo, eu fico com o Marlon Freitas. Abriu o caminho para a conquista do time do Atlético com aquele golaço ali de fora da área. Ei, Lopes. Olha, eu fico com o Shailon também, jogador que entrou como uma luva no time do Atlético, fez uma grande partida, 2 belíssimos gols. É verdade que um foi anulado por conta daquele impedimento do Dudu, mas
fez um grande jogo, 2 belíssimos gols, só um valeu, mas valeu realmente pelo título. Shailon, o melhor da decisão. Um título sem contestação, né, Lopes? Ah, sem contestação, porque se a gente teve os erros do primeiro jogo, em que o Atlético também teve problemas, porque o Jorginho recebeu um terceiro cartão amarelo indevido, o Goiás sofreu muito no primeiro jogo, mas teve o segundo para tirar as dúvidas, e o Atlético tirou de uma forma realmente espetacular, com um segundo tempo impecável, extraordinário o segundo tempo do Atlético. Então, pelo segundo jogo, ele veio para dirimir todas as dúvidas do primeiro, e o Atlético é o legítimo campeão. Sem contestação, né, Tim? O título do Atlético. Nenhuma contestação, Pasqueto. Foi muito bem o Atlético. Na semifinal, 2 jogos complicados contra o Vila Nova, principalmente o segundo, e ele conseguiu se impor, jogou fora de casa com uma pressão da torcida e mesmo assim fez uma grande partida e conseguiu a vaga na final. Na final, fez 2 grandes jogos, conseguiu se impor dentro do Alcioli, conseguiu vencer o primeiro jogo, naquele jogo bastante polêmico, mas conseguiu a vitória. E hoje, mais uma vez, em momentos difíceis na partida, pressão toda para cima do Atlético, porque a torcida estava muito bonita, a torcida do Goiás. Um primeiro tempo complicado, onde o Goiás sai à frente, mas no segundo tempo, um time que foi para cima, que fez prevalecer a melhor qualidade técnica. Então, mais do que merecido, sem contestação alguma, esse título do Atlético. Fechou, né, Kleber Ferreira? Sem dúvida, Pasqueto. O Atlético vem de um grupo de muita dificuldade para a classificação, enfrenta o Vila Nova 2 vezes e perde os 2 jogos. Ele enfrenta a Aparecidense, tem o Iporá, ele vem de um grupo muito difícil, que foi o grupo B. Já o Goiás veio de um grupo mais fraco, e nós dissemos isso antes da final. Depois ele pega o Goiás na final e em 2 jogos ele vence os 2 jogos, fazendo 4 gols e tomando apenas 1. Passa a régua, Evandro Gomes. Pois é, o time do Atlético, a gente viu que tem, inclusive com as contratações que estão chegando aí, o Atlético pode entrar muito forte. O time bom é aquele que mostra o crescimento na reta de chegada. E ele mostrou esse crescimento. E tem algumas peças que ainda precisam arrumar, né? Eu acho o Wanderson, dos projetos do Atlético, um jogador que não está bem ao nível, né? Um zagueiro aí, para mim, que precisa melhorar, mas o Atlético traz o Noga agora, um jogador novo. Vamos ver, o Atlético aqui no Campeonato Goiano teve a melhor soma de pontos com a vitória de hoje. Então, quando você tem a melhor soma, quando você joga 2 partidas no campo do adversário, no seu campo, ganha as 2, vai discutir o quê? O Atlético é o melhor time daqui. Beleza, Evandro Gomes, craque Tim, Kleber Ferreira e também José Carlos Lopes. O Dragão é o campeão goiano 2022.